5, do versículo 1 ao versículo 13. Do 1 ao 13. Hoje eu quero falar sobre essa parábola. A parábola das 10 virgens. Amém? O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nós nos colocamos nessa noite mais uma vez diante da Tua presença. Depois dessa encenação teatral, onde foi representada aqui esta parábola, fala aos nossos corações, Senhor. Fala aos nossos corações de uma forma especial, de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa, porque nós queremos nos encontrar contigo, Jesus. Todos nós. Nos encontrarmos naquele dia que o Senhor vier nos buscar. Senhor, tenha misericórdia para que possamos sermos achados naquele dia como virgens prudentes. E não somente naquele dia, mas enquanto esse dia não chega, que possamos nos manter com prudência diante de Ti. Ó Deus, fala ao nosso coração nessa noite, nesses dias repletos, eu diria, de ilusões. Ilusões não só pelo mundo que tenta nos atrair, mas ilusões inclusive nas igrejas, onde pregam um Jesus genérico, um cristianismo triunfalista e doentio, onde a idolatria dos nossos dias na igreja evangélica é o culto à prosperidade, ou quem sabe o culto à vitória. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Livra-nos desse mal. Queremos sim, Senhor, viver os Teus triunfos. Queremos sim, Senhor, viver as Tuas vitórias. Mas aquelas que são marcadas pela presença do Teu Espírito Santo, na semelhança do que aconteceu na igreja primitiva, ou melhor, antes mesmo da igreja primitiva, com o último dos profetas, que foi João Batista, que morreu, mas triunfou. Na semelhança de Paulo, de Pedro, de Tiago, na semelhança, Pai, da Tua igreja, que sofreu tanto, mas venceu, porque fizeram das suas vidas onde esse mundo não era digno para ela, como diz Hebreus.
Queremos viver aquele triunfo, aquela vitória. E queremos fazer a tua obra e sermos simplesmente uma igreja que te ama, que te glorifica e que faz com que a mensagem de Cristo, do Cristo ressurreto, seja uma mensagem viva por nossas vidas, aonde quer que estejamos, para a glória do teu nome, selados pelo teu Espírito e vivendo para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Parábola das 10 virgens. Alguém já disse que se Jesus voltasse hoje, metade da igreja iria e metade não, porque o texto diz 5 ficaram e 5 foram. Mas uma boa hermenêutica vai nos ensinar o seguinte, que não se faz doutrina em cima de parábola. Não se faz doutrina, ou seja, não se afirma um ensino em cima de uma parábola. E o que era uma parábola? Era uma história com E, não com H, dos dias bíblicos, onde se ensinava por meio de uma história. Qual é a diferença de história e história? Rubens Alves vai explicar isso para nós. Ele fala que história, com H, hoje não se usa mais essa definição, né? Mudou na nossa gramática, na língua portuguesa, mas ainda se tem esse debate. História com H é aquela que aconteceu um dia no tempo e não acontece nunca mais. Por exemplo, o Brasil foi descoberto. Isso é uma história. O Brasil não tem como ser novamente descoberto. O Lula foi presidente da República. Ele pode voltar a ser novamente, mas ele foi. Então isso é história, ficou no passado. E não repete-se nunca mais. E a história com E é um conto, é uma lenda, que nunca aconteceu, mas acontece todo dia. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau, que a mamãe contava para você. Não sai na rua, senão o Lobo Mau te pega, não é? Esse é um conto que nunca aconteceu, mas todo dia tem um lobo mau querendo pegar criancinhas. E por isso, a história com E nunca aconteceu, mas acontece todo dia. Parábola é mais ou menos uma história com E, que entendemos o que o mestre quis nos ensinar. E por isso Jesus, o pedagogo excelente, o mestre por excelência, ninguém foi um mestre como Jesus, ele amava falar de histórias, parábolas, histórias com E, para ensinar, pegava coisas corriqueiras do dia a dia. E essa questão do casamento era muito típico nos dias bíblicos. Nos dias bíblicos, o casamento era diferente do nosso casamento. Hoje o noivo fica no altar esperando a noiva. Nos dias bíblicos, o grande destaque era para o homem, era para o noivo. E havia um cortejo na cidade. E depois havia, claro, a beleza da noiva se encontrando com o noivo. E havia os convidados que com as suas lamparinas clareavam toda aquela peregrinação para embelezar como luzes vivas aquele cortejo nupcial, com músicas, com alegria. Então quando o noivo chegava, quanto mais luzes tinham, mais beleza se ficava, mais valor se dava. E era uma demonstração dizendo, eu te amo, noivo, você é importante para mim, por isso que eu estou aqui te festejando. Só que esse noivo, talvez, demorou e não sabemos o porquê, porque é uma parábola, mas poderia ter tido nos dias bíblicos algo semelhante, que aconteceu. Talvez porque a pessoa estava tensa, se arrumando, ou porque talvez gostaria de provar quem realmente eram pessoas que o amavam e o zelavam. Porque quando nós amamos alguém, irmãos, realmente fazemos um grande sacrifício. Quando realmente amamos alguém, fazemos qualquer sacrifício. Amém? É verdade isso ou não é? Quando muito se ama, tudo que fazemos é muito pouco. Mas quando pouco amamos, temos desculpa para tudo. Não é? E aqui ele atrasa, e por ele ter atrasado,
aquelas noivas que levavam só a sua lamparina, suas candeias, e não levaram óleo em vasilhas. Notem bem, uma lamparina e na outra mão uma vasilha que tinha só o azeite, que é o combustível que queima, que faz a luz fluir. Sem o azeite não tem luz, sem o azeite não tem combustão, não tem queima, porque sem o azeite a queima é rápida, o pavio desaparece. Mas com o azeite, o pavio, ele não acaba, porque ele não queima o pavio, ele queima o combustível. E aquela porção de pavio se propaga durante muito tempo. Por quê? Porque tem coisa para se queimar. E aqui, essas virgens prudentes deixam-nos uma lição muito linda. E hoje, eu queria falar um pouco para nós sobre essa passagem, porque de fato, todos nós somos noivas de Jesus, amém? Você que aceitou Jesus, aceitou? Você é noiva de Jesus. Agora, se é prudente, se é insensata, essa é uma questão que só o teu coração vai poder responder. A tese da minha noite, a tese que eu quero defender nessa noite é a seguinte: uma terra desconhecida, os nossos corações. É uma terra desconhecida. Os nossos corações, o seu coração, irmão, é um campo desconhecido. A gente não conhece o coração do outro. A gente convive com um pai, com uma mãe a vida toda e não conhece ele. Você convive com uma pessoa a vida toda e não a conhece, porque o coração de um homem, o coração de uma mulher é uma terra desconhecida. Podemos conhecer um pouco, mas não todo. Por quê? Do coração conhece somente Deus, amém? Ele conhece o teu coração. E é por isso que precisamos dele, para nos ajudar na nossa caminhada. Porque sem Deus, nós poderemos nos perder nessa caminhada. E é por isso que o profeta Jeremias vai dizer assim, que o coração do homem é enganoso, e os seus caminhos são corruptos, e os seus desígnios são corruptos. Em outras palavras, quando nós não temos a Deus para nos guiar, somente a nossa consciência e o nosso coração pode nos arruinar. Quem ouve a voz da sua própria consciência apenas o tempo todo, achando estar ouvindo a voz de Deus, ele pode, em muitas horas, estar sucumbindo como essas 5 virgens sucumbiram. É por essa razão que o ser humano só desenvolve o máximo do seu potencial em comunidade. De todos os animais vivos no planeta, eles conseguem desenvolver o máximo do seu potencial sozinhos. Qualquer um deles. Mas da espécie animal, só o ser humano desenvolve-se o máximo do seu potencial em sociedade, em relacionamento e em família. Se um homem, a síndrome do Tarzan e da Jane, for criado no mato, ele desenvolve algumas características de bicho, mas ele não desenvolve o máximo do seu potencial. Por quê? Porque nós precisamos, na nossa essência, de alguém para nos melhorar. E é por isso que entra o projeto de Deus. Deus é trino. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Deus é família. Deus é comunhão. Deus é relacionamento. E por essa razão o Novo Testamento vai falar sobre a igreja, que é o mistério de Deus que estava oculto. Mas Deus revelou, a igreja seria a sociedade dos lavados e remidos. E é por isso que nós somente nos aperfeiçoamos aqui, nos ouvindo. Deus poderia nos ensinar individualmente sem auxílio de ninguém, mas Ele nos escolheu nos ensinarmos através da mutualidade, através da comunhão, e por isso que a igreja se torna esse lugar
atrativo, magnético, maravilhoso, onde crescemos mais como filhos de Deus, por meio daquilo que o Espírito Santo vai sendo derramado entre nós. Pode ver que os dons, ele é derramado sobre a igreja para aperfeiçoamento dos santos. Em outras palavras, o meu dom não é para mim, o meu dom é para o teu serviço, para a tua edificação, para a tua transformação. O teu dom não é para você, é para você servir a outro irmão. Por isso que se eu tenho um dom, e eu faço de tudo com o meu dom para viver a minha própria vida, sozinho, ao invés de estar crescendo para Deus, eu estou morrendo para Deus. Mesmo que a minha consciência diga para mim mesmo, não, você está no caminho correto. Não, você não está, você está no caminho errado. Porque quem ouve apenas a voz da sua consciência, achando que é Deus, está ouvindo a sua própria consciência e não está ouvindo Deus. Porque Deus escolheu falar conosco por meio dos outros. Tanto é que você segura na sua mão o livro de Deus, que é a palavra dele, que foi escrita pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, foi ditada pelo Espírito Santo, mas por meio de homens santos, diz as Escrituras. Deus quis, Deus não poderia, o Espírito Santo não poderia ter vindo e literalmente deixado a Bíblia em pedras de ouro, poderia, mas ele não quis isso, ele quis usar quem? Pecadores que se tornaram santos, e agora ele veio e disse, meu filho, escreve, e deixa essa minha palavra para o meu povo. E ele continua nos ensinando, por meio das Escrituras, que um dia foi escrita por homens santos, como está em Timóteo e em Pedro, e ele continua nos edificando, por meio da mutualidade, por meio da nossa vida. Querido, você precisa de mim, eu preciso de você. Você precisa de um guia, que é o Senhor Jesus, amém? E você precisa de uma orientação, de um líder, como eu preciso, todos nós precisamos. Porque através disso, nós crescemos em Deus. Quando eu falo guia, é aquele que nos orienta. Não é guia como no Espiritismo, longe disso. Nós só podemos receber sobre nós um único Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. E essa passagem aqui, quando fala sobre as imprudentes ou as insensatas, ela nos ensina muito porque são 10 virgens. O que muda aparentemente das 10 virgens? Nada. Não muda nada. Porque elas estavam com trajes de virgens. Em outras palavras, vamos contextualizar nos nossos dias. As 10 virgens trabalhavam na igreja. As 10 virgens cantavam na igreja. As 10 virgens traziam as suas ofertas à igreja. As 10 virgens ceavam na igreja. Elas eram virgens, pastor. Elas não eram pecadoras. Está entendendo? Como você, como eu. Mas só Deus as conhecia no mais profundo do seu coração. E é por isso que nessa noite essa tese tem tudo a ver comigo e com você. Nosso coração é uma terra desconhecida. Talvez para você mesmo. Talvez você mesmo diga para você mesmo, eu sou crente, claro. Aliás, eu nasci na igreja. Eu tenho o carimbo de Jesus. Eu não sou que nem vocês, eu nunca me prostituí. Eu nunca me embebedei. Eu nunca. Eu digo, e eu nunca, talvez você nunca nasceu de novo. Por quê? De fato, a sua consciência diz isso para você. E hoje, nessa reflexão, eu queria pensar com vocês, o que muda? Aparentemente nada, mas espiritualmente, interiormente, mudava tudo. Em outras palavras, havia uma dissimulação entre as prudentes e as insensatas. O que é dissimular, pastor? Dissimular? O que é uma pessoa que dissimula? O que é uma pessoa que dissimula? O que é um dissimulador? Um dissimulador é aquele que vive uma aparência. Ele se assemelha no geral, mas ele muda no que é específico. Em outras palavras, a dissimulação, ela está para a hipocrisia. Irmãos, sejamos honestos. É difícil você identificar quando uma pessoa está dissimulando. Se ela é uma boa intérprete,
É difícil. Se a pessoa está dissimulando e ela dissimula bem, gente, põe a gente no bolso, é ou não é? Eu fico admirado com os artistas, como eles conseguem encenar. Eles choram, você fala, eu estou chorando mesmo. Eles, assim, chegam a um ponto de interpretar. A interpretação artística é uma dissimulação. Eles dissimulam um sentimento, dissimulam uma característica. A gente fica abismado como um ator consegue, de repente, fazer um papel de mal, papel de bobo, papel de vilão, papel de mocinho, em um ano. É inacreditável. Por isso que é um talento artístico. Porque ele interpreta muito bem vários papéis. Essa é a dissimulação. Quem dissimula e dissimula bem, pasme vocês, a dissimulação ela pode ser aperfeiçoada. Pasme. Ele passa por vários papéis. E aí onde vem os lobos com peles de cordeiro. Gente, a gente é enganado, e por isso que Jesus diz, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os lobos, falsos apóstolos, etc, etc e tal. Por quê? Porque Deus é aquele que conhece o verdadeiro coração. E aquilo que está escondido, mais cedo ou mais tarde, vem à tona, salta para fora. Então, a dissimulação tem a ver com a hipocrisia. E a verdadeira virgem prudente tem a ver com a verdade. E eu quero, em primeiro lugar, falar um pouco sobre essas prudentes aqui. O que elas tinham, que eram, então, aparentemente iguais às todas? Elas tinham a roupa, elas tinham o culto, a disposição aparente, elas tinham uma performance cristã, se a gente pudesse dizer assim. Mas elas não tinham corações íntegros a Deus na sua essência. Então as prudentes, ou melhor, as insensatas, elas tinham toda essa performance, mas não tinham os corações íntegros. Já as prudentes, elas tinham todas essas performances e tinham corações íntegros. Para ilustrar esses dois pontos, eu quero citar dois reis de Israel. O rei Saul e o rei Davi. Irmãos, lendo a história bíblica, conhecendo um pouco sobre esse fato, é impressionante como são fortes essas questões da dissimulação, da falha de caráter e de um coração que não é inteiro. Eu amo de ler os livros de Samuel, 1 Reis e Crônicas, e 2 Crônicas, 2 Reis, 2 Samuel. Porque fica notório nos textos, tanto por parte dos profetas, dos sacerdotes e principalmente dos reis, a seguinte expressão, quando começa falando dos reis. E esse rei tinha o seu coração inteiro a Deus. E por isso, fez isso. Já esse coração não tinha o seu coração inteiro, como foi Davi, seu pai. Guarda essa palavra, irmão, para a gente poder caminhar aqui. Porque a virgem é virgem. Virgem tem performance, porque senão não seria virgem. Virgem tem atitudes, virgem cultua, virgem adora, virgem participa da ceia. Mas eu te digo, o que muda uma para outra? Aparentemente nada. Mas na sua essência muda tudo. Ao longo dos anos muda tudo. E eu quero te dizer, se você aprendeu a amar a Deus na sua juventude, continue amando-o mais. Porque você será excelente na arte de amar a Deus. E se você é uma pessoa que dissimula a vida cristã como uma virgem insensata, presta atenção que eu vou dizer pelo amor de Deus. Com o tempo, você não vai deixar de dissimular, você vai se tornar mais hipócrita, mais terrível, e vai usar até da fé para manipular as suas próprias vontades. E é por isso que Davi e Saul é um grande exemplo. Os dois foram ungidos como reis de Israel. Os dois vieram de lares pobres e foram exaltados. Os dois receberam o Espírito Santo em uma incumbência especial. Mas Saul, irmãos,
Saul deixou com que o seu ego aflorescesse. E essa é uma questão que determina bastante se você é virgem prudente ou virgem insensata. A virgem prudente, ela vai praticar a morte do seu eu. E a virgem insensata vai praticar o cultivo do seu eu. Ou seja, tudo tem que ser como ele próprio quer e deseja. Ninguém está sobre essa pessoa. Ela não sabe ser submissa a ninguém. Aliás, ninguém manda nela. Em casa, no trabalho, na igreja ou na vida. Porque ele se basta. E já uma pessoa que crucificou o seu eu, ele sabe lidar com todos esses papéis. O eu dele é crucificado. Se ele é um homem, em casa ele é o cabeça, mas na igreja ele é liderado por alguém. No trabalho ele está debaixo de uma submissão. Em qualquer lugar ele sabe respeitar a hierarquia. Por quê? Porque ele está crucificando o seu eu. Não é somente pela questão da autoridade, é pela questão de tudo na vida. Uma pessoa que realmente crucificou o seu eu, ela é ensinável. Ela admite que Deus está no controle da sua vida. E por isso que Saul e Davi são divisores de águas muito interessantes. Porque Saul, quando viu que o governo estava sobre os seus ombros, disse assim: agora eu mando o profeta Samuel. E quando Deus vinha e dava uma nova ordem, ele dizia: eu vou fazer como eu quero, porque eu sou o tal. E Davi não. De uma outra forma parecida, Davi não. Davi continuava dizendo: sim, Senhor, cumpra a tua vontade na minha vida. Dava tudo errado para Davi. E Davi chorava, Davi se lamentava e dizia: Senhor, cumpra na minha vida a tua vontade. Senhor, o que tu queres de mim? E como nós podemos distinguir isso? Porque Davi, irmãos, sofreu, como diz a frase popular, comeu pão que o diabo amassou. Mas em nenhum momento ele abandonou a fé dele. Em nenhum momento ele pôs o eu dele na frente. Pelo contrário, ele deixou com que a sua vida em essência florasse. E é isso que eu gostaria de te fazer pensar hoje. Como vai o seu coração? Você é uma virgem de Jesus. E você pode responder só para ele: você é prudente ou você é insensato? Você é prudente ou insensata? Como você está com a sua vida? Amado, presta bastante atenção. Davi é um grande exemplo. Davi adorava a Deus nos campos, quando ninguém o via. Depois Deus o coloca como aquela pessoa que tocava a harpa para o rei. E ele continua adorando a Deus, na mesma simplicidade. Depois, ele passa a ser o homem que carregava as armas do rei Saul, e nem por isso ele se envaideceu. Depois ele passa a ser um soldado que destrói Golias. E depois ele é promovido a general ao longo dos anos. Mas em nenhum momento ele deixava se envaidecer. O coração dele continuava sendo um coração a Deus, ao Senhor. Os presentes de Deus não o iludia, não o seduzia. Porque sejamos honestos, amados. Quantos são os presentes que nos seduzem? Quantos são as pessoas que se deixam seduzir pelos presentes, ou se deixam seduzir pelos dons? O poder nos seduz, a riqueza nos seduz. E tudo isso foi dado a Davi, e ele não se deixou seduzir. Davi continuou amando o seu Deus, adorando o seu Deus, e sabendo que ele estava vivendo para cumprir um propósito. E Saul, diferente de Davi, ele não estava mais adorando o seu Deus. Ele fez dele o próprio Deus dele. Guarda isso no seu coração, amado. Uma das maiores coisas que nós temos lutado nesses dias contemporâneos é o culto ao ego. É o culto à personalidade, é o culto a si mesmo. Não sou contra você ter uma boa performance artística, não sou contra você ter uma boa performance intelectual, profissional, pelo contrário, continue, porque foi Deus quem te deu. Mas lembre-se que você só tem tudo que você tem, você só faz tudo que você faz, você só ganha tudo que você ganha,
porque um dia o Eterno te abençoou com tudo isso. E você agora tem uma grande tarefa: retribui toda a glória a Ele. Só há um Deus, e você não pode se endeusar, nem eu, nem ninguém. Por essa razão, as virgens prudentes nos ensinam que eu não endeuso a mim mesmo, antes eu quero glorificar o noivo. Eu quero exaltar o noivo. Elas não estão satisfeitas, as virgens prudentes, apenas com a aparência e com a performance. Há algo além da performance, há a essência dentro delas. As virgens prudentes, elas levam uma vasilha na sua mão, porque elas sabiam que elas tinham algo muito valioso a perder. O que é? O encontro com o noivo. Por isso que elas são precavidas, prevenidas. O pré está sempre na vida delas. Porque lá dentro das suas almas elas diziam: tem algo muito importante que eu sei que eu posso perder. E eu não vou perder por nada nem por ninguém, nem mesmo pelos fatores naturais da vida, que é o sono. Dentro da minha alma, eu vou guardar. Se você é uma virgem prudente, você sabe o quanto vale a tua salvação. Você sabe o quanto vale a igreja. Você sabe quanto vale o noivo. Você sabe quanto vale a festa de Deus. Você é alguém prevenido, que mesmo te levando pesos extras, você não se importa. Por quê? Porque você não está apenas segurando uma candeia, você está segurando as suas vasilhas, porque você diz, lá no fundo do seu coração: a festa do noivo eu não perco por nada. Mas as virgens insensatas, elas já não são assim. Elas não ligam para aquilo que elas podem perder. Em outras palavras, elas são imprudentes. O pré não existe na vida delas, ou deles. Eles não ligam. Afinal de contas, o que vale para mim é a performance, não é o noivo. É o movimento da igreja, porque para mim a igreja é um clube, dizem nos seus corações as imprudentes. O que importa não é o que virá, ou a salvação que será um dia revelada. O que importa é agora. E para que eu vou carregar algo extra? Para que eu vou ter sacrifícios extras? Para que eu vou ter tantas outras atividades extras? Para que eu vou me atarefar com esse monte de vasilha, levando só azeite? Aliás, já tem azeite aqui na minha candeia, isso basta. As suas orações são vasilhas extras. O seu jejum são vasilhas extras. A vida de comunhão são vasilhas extras. A sua fidelidade são óleos na vasilha extra, igreja. Guarda isso no teu coração. Você é prevenido para a alma que um dia foi comprada na cruz do Calvário. As virgens prudentes, mesmo ela levando uma vasilha extra, que nós não sabemos o tamanho que era, elas eram zelosas. Por quê? O fogo que queima na minha lamparina não vai acabar. Não pode acabar. Por quê? Porque eu preciso de azeite, é zeloso. Já imprudente não é zeloso. Se acabar, acabou. Se chutar, chutou. Se não der, não deu. As virgens prudentes, elas estavam dispostas a qualquer situação intempéries da vida, qualquer mudança. Se chovesse, se demorasse, se a madrugada entrasse, não importa. Elas estavam prontas às intempéries da vida, porque eram prudentes. Elas sabiam quanto valia o noivo. Amado, nessa noite eu gostaria de falar com vocês e dizer: como vai o teu coração? Responda no mais profundo da tua alma. Você é uma virgem prudente ou é uma virgem insensata? Eu quero te dar uma boa notícia nos dois casos. Se você é prudente, foi porque Deus te tocou e você de bom grado se entregou a isso. Se você tem sido insensato, eu quero te dar uma boa notícia. Deus pode mudar o teu coração. Amém? Ele pode mudar. Ele pode arrancar toda a insensatez, toda a falta de prudência, toda a falta de zelo e te fazer uma pessoa mais zelosa da sua vida, mais santa. Ele pode.
Ele pode, mas uma das coisas mais misteriosas da vida é isso, é que Deus escolheu você também querer isso. Nunca, disse Spurgeon, você vai ver algum filho de Deus entrar para o céu sendo puxado pelas orelhas. Nunca. Porque todo filho de Deus é tocado pela graça irresistível e ele se rende a essa graça com amor e devoção. E isso que eu quero dizer, como é o teu coração ao reino de Deus, às coisas de Deus. Eu queria te dizer, se você ainda não aprendeu a amar Jesus loucamente, peça para Ele mudar o teu coração. Se Jesus não é a razão da tua vida, o teu maior tesouro, peça para Ele mudar o teu coração, mas peça mesmo. Diga isso para Ele. Se alguma outra coisa, seja o seu eu, seja as coisas ao teu redor, são coisas que têm substituído Jesus, ou em outras palavras, você tem idolatrado, peça para Deus tirar essa idolatria e fazer Ele ser o seu tudo, o amado da sua alma. E eu tenho certeza que Ele vai mudar o seu coração, porque Deus, eu afirmo nessa noite para vocês, Ele tem o desejo de transformar um coração de pedra num coração de carne, onde o Espírito dEle visite, nutra o tempo todo. Mas para isso, você tem que ser uma pessoa que queira também, que consinta com isso. E eu queria concluir aqui na simples declaração sobre docilidade e arredio. Eu me lembro que um dia eu, estudando sobre aquela passagem sobre Efésios, que fala, homens, amem as suas mulheres, e mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. E enquanto eu estudava sobre essa questão, veio ao meu coração sobre essa questão de sermos submissos, sermos subservientes. Eu fui pesquisar sobre isso. Qual é a questão da subserviência? O que é ser submisso? Seria ser subserviente? A gente tem um conceito muito errado disso. A gente fala assim, fulano, seja submisso para mim. A mensagem que ela é transpassada é que toda pessoa que é submissa, ela é subserviente. O que é ser subserviente? É eu exigir a tua submissão por meio da força. Como o policial faz com o bandido. Levanta a mão, rapaz. Então, o bandido está sendo submisso ao policial, porque tem um revólver, um 38 desse tamanho, uma Magnum apontada na cabeça. Então ele, tá bom, seu doutor, não é? Mas lá dentro do coração, ele é submisso? Não, porque se ele pudesse arrancar aquele revólver, ele ia ver que é submissão, não é? Ele ia ver quem mandava. Então ele se submete em meio à força, isso é subserviência, tá? Guardou? E submissão bíblica, o que é? Submissão é o ato de você consentir com docilidade a autoridade de alguém e você, com amor e paixão, se entregar àquilo. Isso é submissão. Vou ilustrar, gosto de falar isso em palestras casais, mas vou ilustrar de uma forma linda, clara. Um cavalo treinado, dócil, e um cavalo arredio. Quem é que monta num cavalo arredio? Só um bom cavaleiro desses que fazem aí rodeio. E aí, como fica a montaria num cavalo arredio? É fácil? Não. Por quê? Porque a pessoa que monta tem que ser um habilidoso de primeira, porque senão aquele cavalo joga aquele cavaleiro no chão e a tragédia está feita, não é? E agora, como é a montaria sobre um cavalo dócil? É magnífica. Há uma sinergia entre o cavaleiro e a fera, onde os dois viram um numa batalha e ambos vencem. Por isso que o cavalo, eu me lembro que quando eu estava no Beto Carreiro, eles davam um tiro naqueles cavalos magníficos, de uma arena de terra, daqui no fundo da igreja, irmão, eu falei, vai bater. O freio do cavalo é ABS, gente, é que a gente é de cidade, entendeu? É ABS última geração, eles, 2 passos eles travam e não bate, puxou, vira, e ainda aquela beleza, sabe, parece que eles estão bailando enquanto galopam, e areinha para trás e tal, você fala, nossa,
E aqueles teatros que eles fazem, eu fiquei apaixonado. Eu não tive o prazer ainda de montar num cavalo. É um sonho meu, gente. Se tiver um desses, pode convidar o pastor. É um sonho. Eu tenho uma vontade de pegar num campo e sair, ó. Nossa, pegar um dócil. Porque o outro me mata, ou eu mato ele, entendeu? Porque o arredio você põe força, você anda 1 quilômetro, se ele não te mata, você mata ele, de tanto feri-lo, de tanto golpeá-lo, até você o dominar. A submissão, amados, está ligada à arte da docilidade. É como se nós disséssemos a Jesus: Jesus, eu sou submisso a ti, faz da minha vida o que tu queres. Jesus, é para a direita, eu vou para a direita, é para a esquerda, é para correr, eu corro, é para parar, eu paro, porque tu mandas sobre mim. Amém, igreja? A virgem prudente é assim. Ela é submissa em docilidade. A virgem insensata, ela tem uma performance de submissão, mas ela é redil. Jesus, direita, ela direita, Jesus, esquerda, eu quero esquerda. Breca, Jesus diz breca, não, eu quero correr, cair no buraco. Aí vai pedir, entendeu? É isso. Irmãos, ninguém vai para o céu assim. A vida dessa pessoa será marcada de dores e de tragédia. A candeia, mais cedo ou mais tarde, vai apagar. Pastor, a minha já apagou faz tempo. Aleluia. Tu apagou, irmão? Aleluia. Aleluia. Deus está te dando a chance hoje de você acendê-la hoje e você pegar a vasilha e dizer: daqui em diante, nunca mais eu vou deixar apagar, porque eu quero ser uma virgem prudente, porque eu quero me encontrar com o noivo. Queria concluir dizendo: você foi comprado com um alto preço. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. O maior preço do universo. Que a sua vida e a minha possam realmente serem pessoas que tenham corações inteiros, uma vida não de aparência, nem de hipocrisia, mas de essência e verdade. Que a gente possa pedir para Ele mudar o nosso coração cada dia mais, porque Deus quer mudar o nosso coração. Basta a gente mortificar o nosso eu e dizer: estamos aqui, Senhor. Nós não queremos exaltar o eu, idolatrar o eu, apenas crucificar o eu, porque queremos fazer a tua vontade. Queremos nos encontrarmos contigo. Queremos ver a combustão sempre queimar as nossas lamparinas. Não me importa se carregaremos vasilhas extras. Não me importa se cansaremos mais. Não me importa, mas o que importa é não perder a tua vinda. Porque naquele dia queremos ouvir: vinde bendito do meu Pai, entrai para o gozo eterno. E jamais apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Queria orar com você em nome de Jesus. Querido Deus, amado e eterno Pai, guarda essa palavra no nosso coração e continua a falar com as nossas vidas, Senhor. E continua a ministrar nessa noite de ceia, para que possamos sermos achados como virgens prudentes na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Os reis de Israel, amados, eles não erraram, presta bastante atenção nisso, por causa do dom deles. Os reis de Israel erraram, sabe por quê? Sabe por quê? Por causa do caráter deles. Eu aprendi com o pastor Gordon MacDonald a seguinte declaração: o caráter, ele pode regredir. O caráter de alguém que teve caráter, um dia ele pode voltar a ter um caráter que não é mais desenvolvido e de repente ele pode voltar a regredir. O que é o caráter na nossa vida? O caráter é a moldura do quadro que nós montamos e depois dessa moldura nós pintamos a nossa história. Quem tem caráter tem uma moldura firme, pode ver. O que é uma pessoa de caráter? É uma pessoa constante. Mas os reis de Israel, presta bastante atenção nisso. Eles, a grande maioria daqueles que começaram bem, não terminaram suas vidas mal por causa dos seus dons. Foi por causa dos seus caráter. E o nosso caráter está ligado também às nossas intenções. E está ligado ao nosso coração. Pensa nisso. Se você um dia foi uma pessoa que cultivou o caráter, hoje você já não está ligando mais para a questão do cultivo do caráter, ou está regredindo em caráter, não deixa de ser uma pessoa
prudente e passa a ser uma insensata. E o Gordon MacDonald ainda dá até uma fase da vida em que o caráter é colocado em xeque. É a fase dos 40 anos de idade. E para ser exato, 47 anos. É muito interessante essa questão. Porque aos 40 anos de idade, você já não consegue mais voltar a fazer o que você tinha 20. A vida já foi. E aí você fala, passou muita chance na minha vida. Eu não fui injusto e agora? Agora eu estou durango-tango. Devia ter sido injusto. Só uma pessoa que se mantém com a sua constância, com a sua prudência, não se corrompe nessa fase tão difícil da vida. É a fase que os filhos estão indo para a faculdade, é a fase que o emprego já não bate mais na sua porta, entre os 40 e 50 anos. Guarda isso no seu coração, amado. Guarda isso na sua vida. Se você um dia foi uma virgem prudente e está hoje vivendo uma virgem neutra, você já virou insensato e nem sabia. Então volta a ser uma virgem prudente. Deus é mais na tua vida e na minha vida. Amém, queridos? Deus é mais. A provação pode bater, mas você vai vencer. Porque se Ele cuidou de você até os 40, 50, Ele vai cuidar até os 70, até os 100. Ele é Deus. Ele não mudou. As oportunidades da tua vida passou, o tempo passou, mas você pode dar a reviravolta. E o caminho de Deus é o caminho da prudência, é o caminho da verdade, da honestidade, da santidade, é o caminho das virgens prudentes. Amém? Os elementos da ceia, os irmãos que vão distribuir, podem vir aqui, irmãs? Hoje a gente vai fazer de forma diferente, a mesa está aqui em cima em função do teatro. Eu quero orar consagrando os elementos da ceia. Estenda suas mãos, vamos orar. Pai, consagra o pão, consagra o vinho e abençoa em nome de Jesus o pão e o vinho, e que o teu povo possa celebrar nessa noite de ceia, essa refeição maravilhosa para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, consagra o pão e o vinho, em nome de Jesus. Amém. Pode participar da ceia, pode distribuir, irmãs, em nome de Jesus. Pode participar da ceia todos os irmãos que um dia desceram as águas. Estão com as suas mentes tranquilas, consciências em paz. Suas vidas conservadas diante de Deus. Com as suas vidas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, as irmãs estarão passando e vocês podem pegar o pão e o vinho. Se você é de um outro ministério e nos visita, se você está em paz com o seu ministério, está com a vida no altar, pode participar conosco. A nossa ceia não é restrita. Onde ouço a tua Aleluia. voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Enquanto você recebe o pão e o vinho, Tua vai orando, cruz pedindo perdão aos seus pecados. mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.